Alô, meus alunos 901, ó, beijo no coração, Márcio Macedo. Vamos estar falando com vocês sobre física, fechando o livro de vocês, livro 2, lançamento horizontal, certo? Lançamento horizontal. Como é que vai ficar essa questão do lançamento horizontal? O que é esse lançamento horizontal? Bom, para eu definir o que é um lançamento horizontal, eu tenho que primeiro voltar e entender uma coisa chamada princípio da independência dos movimentos, que é o princípio de Galileu. O que o princípio de Galileu fala? Se eu tenho movimentos compostos, cada um dos movimentos realiza-se independente do outro, como se o outro não existisse, e ao mesmo tempo, ou seja, em tempos, intervalo de tempos iguais. Observem a figura que aí está, para vocês entenderem o que eu estou falando. Primeiro, entender o que é um movimento composto. Quando eu lanço esse objeto de cima de uma mesa, ele faz dois movimentos. Apesar de parecer que eu estou fazendo um movimento só, ele faz dois movimentos. Ele faz um movimento para frente, certo? Esse é um tipo de movimento, o movimento para frente, que é um movimento uniforme. Mas também faz um movimento para baixo. É outro movimento, que é um movimento de queda livre que a gente aprendeu na parte anterior. Então isso é um movimento composto. Ele tem dois tipos de deslocamento. Um deslocamento para frente e um deslocamento para baixo. Isso é o princípio de Galileu. Ele está dizendo que esses movimentos se comportam de maneira independente, mas como se o outro não existisse, mas com o mesmo intervalo de tempo. Ou seja, o que está dizendo é o seguinte: o tempo que ele se movimenta para frente, tá? É o mesmo tempo que ele se movimenta para baixo, ok? Bom, lançamento horizontal, então, nada mais é do que, de acordo com esse princípio que a gente estudou em Galileu, eu tenho um movimento uniforme, um movimento sem aceleração para frente, e um movimento de queda livre, movimento uniformemente variado para baixo, ok? Então, ó, para baixo, movimento uniformemente variado. Tem aceleração. E quem é a aceleração? É a aceleração da gravidade. Então, é o meu G, meu famoso G, que para a gente vale 10. E para frente, o movimento uniforme, não tem aceleração. Análise do movimento horizontal. Então, vamos analisar ele primeiro horizontalmente, como é que ele funciona. Bom, se ele é um movimento uniforme, ele tem que obedecer às regras do movimento uniforme. Aquele lá que nós estudamos, que não tem aceleração. A equação horária dela é S igual a S0 mais VT. Só que aí a gente vai chamar esse S, que vai ser o alcance, ou seja, quanto esse cara vai alcançar lá na frente, o movimento para frente, quanto ele vai atingir lá na frente. O alcance, então, é dado pela velocidade S vezes o tempo que ele leva para cair. Então é velocidade constante no plano horizontal. V de x é a velocidade constante no plano horizontal. E o tempo é o tempo que ele leva para alcançar o máximo, o seu alcance máximo, ok? Já o movimento vertical é um movimento de queda livre. Se é um movimento de queda livre, nós também já verificamos que as equações a serem observadas são aquelas que nós já verificamos de queda livre. Velocidade, só que agora a velocidade é em y, é gravidade vezes o tempo, a altura é metade da gravidade vezes o tempo ao quadrado, e Torricelli, V ao quadrado, será 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, horizontalmente, movimento uniforme, verticalmente, movimento de queda livre, ok? Como eu calcular agora, Márcio? A gente está falando de V de x, V de y, como é que eu calculo isso? Bom, nós estamos vendo lá em Pitágoras e na matemática com vocês, eu tenho nada mais, nada menos do que esses vetores aqui estão, horizontalmente V de x, verticalmente V de y, e esses caras vão definir um vetor resultante, que por Pitágoras é assim que eu calculo, ó. Vetor resultante ao quadrado é V de x ao quadrado mais V de y ao quadrado. E aí eu calculo o valor de cada um através de Pitágoras.
Em resumo, o que está acontecendo? A projeção horizontal x do móvel descreve um movimento uniforme. O vetor da velocidade no eixo x se mantém constante, sem alterar direção, sem alterar sentido, ou seja, é em linha reta. A projeção vertical y descreve um movimento uniformemente variado de queda livre, que nem a gente já viu. O vetor velocidade mantém a direção e sentido, porém o módulo aumenta à medida que ele se aproxima do solo. Por quê? A gravidade está puxando esse cara. Gravidade funciona como uma aceleração e o valor da aceleração sempre altera a velocidade. Por isso a velocidade irá aumentando. Então vamos a alguns exercícios para a gente poder ver aqui, ó. O exercício 1 do agora é com você para a gente completar esse exercício. Como é que funciona lá? Um móvel percorre uma mesa horizontal com velocidade v quando cai numa figura H. Então, ou seja, eu tenho esse quadro que aqui está e tenho que preencher os outros valores, tá? Nessa situação descrita aqui em cima, a partir dos valores pré-estabelecidos que aqui estão. A situação 1, eu tenho então 80 metros e a velocidade de rolagem de 2 metros por segundo. Bom, se eu tenho 80 metros, quero calcular o tempo em queda livre. Quando esse cara cai na vertical, eu tenho queda livre. Então eu posso utilizar a fórmula de queda livre. Se eu tenho altura, eu tenho o tempo. Substituo 80, gravidade 10, achei tempo igual a 4 segundos. Então aqui será 4 segundos. Substituindo então S igual a V vezes T, ainda em queda livre. Então o alcance desse cara será 8 metros. 8 metros será o valor desse cara, certo? A velocidade, já que a velocidade vale 2, ele está dizendo que a velocidade vale 2, o alcance é x vezes t, 2 vezes 4, 8 metros. Faço a mesma no segundo exercício, só que agora eu não tenho altura, mas tenho tempo. Então eu utilizo a mesma forma. Acho a altura 180 metros. Fazendo x igual a v vezes t, 36 igual a v vezes 6, velocidade então desse cara vai valer 6. Então aqui vale 6, aqui 180. E a outra, 180, calculo o tempo da mesma forma que lá está. Calculado o tempo, posso calcular a velocidade igual calculei no primeiro, já que eu tenho o alcance valendo 54. Substituo esses valores e acho x igual a velocidade igual a 9 metros por segundo. Então vejam, eu posso utilizar qualquer uma das fórmulas para calcular, desde que eu saiba ou altura, ou tempo, ou alcance. Alguma delas eu consigo substituir na fórmula e eu faço a conta para resolver. Nesse capítulo, então, gente, lançamento horizontal, tá? O que é o lançamento horizontal? É aquele lançamento de movimento composto, horizontal e vertical. Um corpo é lançado com velocidade horizontal constante do alto de uma superfície plana. Então, ó, velocidade constante. Aqui ela é alterada pela gravidade, tá? Então, o princípio de Galileu determina que se um corpo apresenta movimento composto, cada um dos movimentos realiza como se o outro não ocorresse durante o mesmo intervalo de tempo, definindo assim o princípio da simultaneidade. Gente, é bem tranquilo, desde que eu consiga entender isso. Os dois movimentos realizam-se de maneira independente um do outro e levam o mesmo tempo, ou seja, o tempo que eu levo para me deslocar aqui é o mesmo tempo que eu levo para cair aqui. As equações não têm novidades, são aquelas que nós já temos visto na aula passada. Bom, na próxima semana eu vou fazer uma revisão de todas essas partes de cinemática vetorial, já que cinemática vetorial será muito importante no ano que vem, no primeiro ano do ensino médio. Então vou fazer uma revisão legal, desde lá de trás de vetores, até essa parte agora de lançamento horizontal, tá? Fica para a próxima semana. Façam os exercícios desse capítulo e qualquer coisa, manda mensagem que a gente tenta tirar de vocês, tá? A dúvida que aparecer. Um beijo no coração